Gente, beleza? Vamos voltar aqui o nosso conteúdo sobre trabalho, consumo e lazer. Vamos falar agora do consumo alienado, ok, gente? Lembrando, gente, que nós acabamos de ver aí o conceito geral de consumo como aquilo que é natural, aquilo que é básico do ser humano para a sobrevivência do ser humano no que diz respeito à sua alimentação, à sua habitação e à sua vestimenta, ok? Então, assim, isso aí só são 3 pontos básicos, temos vários outros que a gente pode colocar aí, certo? Mas o que eu estou colocando aqui é de uma forma geral, para a gente poder entender o consumo. E agora nós vamos ver aqui, fora o consumo, vamos ver a questão da alienação. E o que é a alienação, gente? A alienação é um conceito baseado ali nos estudos de Marx, certo? Encontrar aí um indivíduo ou a condição que o indivíduo se encontra alheio ao processo de produção ou alheio ao sistema, ao status quo em que ele vive, ok? Como assim alheio? Por fora. Quando o indivíduo não entende os trâmites e os direcionamentos que existem na sociedade que o deixam de fora ou que usam aquele indivíduo como instrumento de exploração ou instrumento de geração de lucro. Beleza? Então nós temos agora o que? Um consumo alienado, certo? A junção dessas questões de necessidade que se saem da questão de necessidade e agora a gente entra na questão do consumismo, né? Junto com a questão da alienação, do querer ter, do buscar, eu quero aquilo dali, enfim, porque é preciso, porque eu necessito. E quando você obtém aquilo, você já não quer mais, você já quer outra coisa que seja superior àquela que você tanto quis, né? Então é importante que a gente pode encontrar também nesse conceito aqui de consumo alienado 2 tipos de alienação, que é a reificação, a coisificação do indivíduo enquanto ser alienado, né? Quando esse ser se torna coisificado, uma ferramenta, uma estrutura, uma engrenagem para a geração de lucro para outro indivíduo, e aí esse indivíduo que foi coisificado está por fora da situação. E temos a outra que é o fetichismo da mercadoria, quando nós atribuímos valor, significado ao objeto quase que de forma sobrenatural e um valor sobre o homem, né, sobre os indivíduos. Um pequeno objeto, como um celular, por exemplo, ou uma cédula de R$100, torna-se mais valioso que o indivíduo. Então a gente acaba tendo aí um fetichismo da mercadoria, um fetichismo dos objetos, né? Os objetos acabam tendo vida ao ponto desses seres inanimados serem mais poderosos assim na questão do valor do que o próprio indivíduo. Beleza? Então vamos agora tentar entender aqui, gente, a questão do consumo e alienação. Vamos aqui. Gente, nós temos na filosofia aqui, né, o consumo alienado, e aí nós temos uma junção aqui no consumo em relação à produção e consumo, ok? Essa produção aqui, gente, ela não vai produzir somente o produto, tá? Eu vou até botar aqui, ó, produto, né? Produto. Essa produção aqui, ela não produz só o produto, ela produz também o indivíduo consumidor. Ok? Olha que doido, hein? Presta atenção aí, gente. Isso aqui é fabuloso para a gente poder entender a nossa dinâmica mercadológica e social que nós vivemos hoje, ok? Então temos aqui, ó, produção e consumo, porém, né, campanhas publicitárias, que a gente pensa que o marketing, a publicidade, a propaganda é somente para a divulgação, né, de produto, para torná-lo conhecido do consumidor, né, facilitando o escoamento adequado da produção. A gente pode até encontrar isso aqui de uma forma até inocente, ok? Mas quando a gente trata da questão de milhões de reais, milhões de dólares, milhões de euros investidos em publicidade, propaganda, para vender um produto, não é somente para vender um produto, mas também para construir um consumidor, ok? Então as campanhas publicitárias, elas servem para quê? Para provocar artificialmente a necessidade de quê? Ó, de comprar, né? A necessidade de compra. Nós aqui, ó, vamos formar o indivíduo, né? O indivíduo que compra, né? A necessidade do comprar. Eu preciso ter aquele objeto, eu preciso ter aquela coisa, né?
E quanto mais a coisa for mais cara, assim, mais rara, melhor, porque aquilo dali vai me dar um status, vai me dar uma condição a mais do que a dos outros, né? Então, olha que é maravilhoso isso a gente se tocar, né? Ó. Aí, então, assim, essa necessidade de compra, a gente provoca o quê? Que é uma sociedade de consumo, galera. Galera, eu vou voltar aqui para um garotão chamado Ford, tá? Henry Ford, que é vou falar aqui do Fordismo, que foi o cara que desenvolveu, assim, querendo ou não, essa mentalidade de fabricar o indivíduo consumidor. Como assim, Jefferson? Pronto. Henry Ford, ele vai ser o cara que vai incentivar os bancos a abrir linhas de crédito. Henry Ford vai pagar o maior salário da época dele aos seus funcionários, porque ele entendia que não era só produzir por produzir. Nós precisamos também criar um mercado consumidor. Então, no momento que eu faço com que o meu funcionário, o meu operário tenha dinheiro para poder comprar os produtos, beleza, eu estou gerando aí um mercado. Eu estou fazendo com que a produção, de fato, saia, né, e seja consumida. Olha aí que doido, né? Então nós temos aqui a sociedade de consumo, aí patrocinadores e anunciantes. Sim, o Henry Ford é outro cara, que é esse cara aqui, ele usa da rádio, né, das rádios, para poder divulgar os seus produtos. Olha aí, então desenvolve até a questão do marketing, cara, né, a estratégia de mercado, né, fazendo propaganda dos seus produtos. Então aqui, nós vamos ter os anunciantes, vamos ter aqui, aliás, os patrocinadores e os anunciantes. De novo aqui, patrocinadores e anunciantes. Aí temos, não é só lançado o produto, mas são produzidos o consumidor e suas necessidades, cara. Olha, tá vendo aqui, é produzido o consumidor e a necessidade de compra. Eu quero aquilo dali. Eu preciso daquele produto ali, né? E aí, consumismo igual a consumo alienado. Sim, consumo desvairado, consumo sem consciência, consumo exagerado, né? Eu quero, é compulsivo esse consumo, entendeu? Aqui já foge totalmente a questão da sustentabilidade, foge totalmente a questão das necessidades básicas do indivíduo de sobrevivência, foge total. Então nós temos aqui, consumismo igual a consumo alienado, agressivo, bruto, né? Constante, eu quero, né? Cada vez mais, diversificado por quê? Porque aquele mesmo produto ali, eu quero ele de 3 cores, eu quero ele de 10 cores, eu quero ele com 3 designs diferentes. Então, perceba que nós temos aí esse consumo que não para, que não cessa, né? É como se você estivesse morrendo de sede ali, querendo tomar um copo d'água e você toma um, mas você quer tomar mais outro, enfim. Não tem limite. Vamos lá, gente, aqui, Quando um consumo torna-se um fim em si, ou seja, o meu objetivo é consumir, né? E não um meio, ou seja, eu vou consumir porque eu preciso daquilo dali, ou coisa do tipo, olha a diferença, entendeu? Então, quando esse consumo torna-se um fim em si, olha aqui, procurava desejos nunca satisfeitos, ok? Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de consumir aquilo que antes não era possível nós consumirmos, traz uma sensação, massa, olha aí, que bom conseguir isso daqui, traz aquela sensação, primeiro assim, de nossa, que satisfação conseguir, mas depois aquilo ali se torna um vício. Você teve a exclusividade naquele produto, você já quer a exclusividade no outro, você já quer conseguir aquele produto que ninguém tem, né? Porque você já conseguiu uma vez e todo mundo ficou, mas você teve um certo status quando você possuiu aquele produto, né? E aí vamos aqui outro ponto, foge totalmente das necessidades normais, fazendo com que as pessoas comprem além do necessário e às vezes mais que seu poder aquisitivo. Sim, aí por isso você vai encontrar várias pessoas endividadas até o pescoço, né? Porque elas não têm condição, mas mesmo assim elas compram, elas querem comprar, elas querem consumir, né? Então a gente acaba entrando aí no que vamos compreender como consumismo, né? Como consumo alienado, quando o indivíduo não percebe que ele está fazendo parte de uma metodologia, de uma mecânica, de uma lógica de mercado, de consumo, né? Ele está sendo que ele simplesmente um peão naquele jogo todo ali econômico, né? E aí, gente, eu aconselho a vocês para fazer uma associação com isso daqui que vocês acabaram de ver, com um programa chamado Loucos por Cupons. Você pode assistir esses programas no YouTube, certo? Mas se você tiver você tiver uma TV aí por assinatura, como Oi, Claro, Sky, você pode assistir no canal TLC, né?
que aí você vai ver o que é a compulsão agressiva do consumo. As pessoas consomem, por exemplo, 100 pilhas, sem necessidade nenhuma, mas elas compram com os cupons só por comprar. Elas não têm, às vezes a pessoa só mora ela e o marido, ou o marido e a esposa, e o que acontece? Essa pessoa consome em torno de 40 caixas de hambúrguer, né? E eles não vão comer tudo aquilo dali, mas é só para consumir. É só para olhar a despensa e dizer, olha o que eu tenho aqui de tudo. Cara, é uma coisa doentia. Então perceba, você começa a fazer uma associação de fato com isso aqui que eu falei em relação ao que você vai ver lá nesses episódios. Assista. Vocês vão ver a loucura do capitalismo, do consumo exagerado, né? Vocês vão ver lá. Beleza? Gente, vamos ver agora Herbert Marcuse, ok? Vamos nessa.